Olá, a paz do Senhor Jesus, a você meu irmão, você meu amigo, a você que está do outro lado, que nos assiste pelas redes sociais, a você que está perto, a você que está longe. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por poder estarmos juntos mais uma vez, para meditarmos na palavra de Deus. Hoje é domingo e com as igrejas fechadas, sem a presença do público, nós estamos dirigindo a você uma palavra de Deus através dessa live. Eu quero refletir num texto bíblico que encontra-se no livro dos Salmos, o Salmo de número 137, Salmo de número 137, alguns versículos, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Você tem liberdade de estar compartilhando essa live, tem liberdade de estar comentando, está curtindo, fazendo as suas observações, pedindo oração, e ao término dessa mensagem estaremos orando por você, por sua família e por sua casa. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, texto da palavra de Deus, que encontra-se no livro dos Salmos, o Salmo de número 137, o versículo 1, ou o verso 1 diz assim: Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai nos muros cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Pois bem, meus irmãos, aproximadamente nos anos 60 a.C., a tribo de Judá, que sobrou do reino de Israel, estava atravessando uma das suas mais negras crises de toda a sua história. Estavam vivendo como se Deus fosse apenas um ser distante. Se nós olharmos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Judá estava atravessando por um terrível período de apostasia, de imoralidade, de idolatria, de desrespeito às leis de Deus, se escondendo, claramente se escondendo dentro da religiosidade. Iam aos templos, procuravam os seus momentos de oração, mas os seus corações estavam distantes de Deus. O profeta Jeremias chega a dizer: vocês vão ao templo e dizem templo do Senhor, templo do Senhor. Mas Jeremias está dizendo que chegará um dia em que eles serão tolhidos da sua liberdade, serão sacados da sua posição e levados então a uma terra estranha. No Salmo de número 137, nós vemos as palavras daqueles que estavam em Babilônia, daqueles que estavam cativos, presos, agora exilados em Babilônia, por conta das suas malícias, por conta dos seus próprios pecados. O mesmo profeta Jeremias chega a dizer que o homem se queixa do que, afinal? Senão dos seus próprios pecados. Jeremias, entre outros profetas, profetizaram a respeito do exílio de Judá, do exílio para a Babilônia. Jeremias, por mais de 20 anos, falou à tribo de Judá, por mais de 20 anos, informou aquela tribo de que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam voltar dos seus maus caminhos, se arrependerem para serem alcançados por Deus, porém eles não deram ouvidos. Veja bem, o texto bíblico diz: a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e eu vou-la tenho anunciado. Porém, olha só, vou-la tenho anunciado, porém, vocês não têm dado ouvidos, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos,
os profetas, madrugando e enviando-os a vós, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas mãos, e habitai na terra que o Senhor vos deu e aos vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que eu não vos faça mal. Porém, não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos, para o vosso mal. Jeremias capítulo 25, versículo de número 2 ao versículo de número 7. Nos últimos anos, meus queridos, nos últimos anos da história da igreja, não tem sido muito diferente. Estamos sendo advertidos diariamente pela palavra de Deus, sem dar ouvidos ao que Ele realmente quer falar. Veja o texto bíblico: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 18 e 19. As palavras do apóstolo Pedro estão pautadas e fundamentadas nas expressões do Antigo Testamento. Estão pautadas nas palavras do profeta Jeremias, quando já há quase 600 anos antes do nascimento de Cristo, ele dizia ao povo de Israel: arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados, para que Deus se compadeça de vocês. E a mensagem do apóstolo Pedro lá no Novo Testamento, no início dos primeiros séculos, no início do cristianismo, continua sendo a mesma: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo de refrigério pela presença do Senhor. O escritor aos Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 2. Queridos, Deus continua sendo soberano, e do Gênesis ao Apocalipse, Ele intervém na história da humanidade. Ele tem o controle de todas as situações. Irmãos, Deus não está, embora alguns pensem, não está e nunca esteve, à margem da história, alheio aos fatos. Não. Deus usa de misericórdia para com todos, mas também usa de justiça e juízo. A mensagem de arrependimento, irmãos, é uma mensagem primária da Bíblia Sagrada. A mensagem de arrependimento é uma mensagem que vem do Gênesis e vai até ao Apocalipse. Arrependei-vos e convertei-vos para que possam ser apagados os vossos pecados. Às vezes, questionamos e reclamamos porque estamos passando por dificuldade. Embora isso não seja uma regra de um modo geral, mas na maioria das vezes perecemos por conta das nossas próprias mazelas, dos nossos próprios pecados. Porque Deus é soberano, porque Deus é santo e nele não há nenhuma sombra de variação. Se alguém falha em toda essa história, somos nós, seres humanos, falhos, fracos e sujeitos ao pecado. Nós estamos passando dias difíceis, dias de suposto caos, mas nós devemos entender, irmãos, que nos últimos anos, pessoas têm zombado de Deus e da sua palavra. Nunca se viu falar tanto a respeito disso em todos os segmentos da sociedade, na cultura, no esporte, na arte, na educação, a mídia no modo geral, na política, na administração pública, entre outros. Estamos vivendo tempos em que se zomba de Deus e da sua palavra. As afrontas são as mais diversas. Princípios, irmãos,
que nós procuramos zelar, como o da família tradicional, princípios como o respeito à pátria, princípios como o respeito às nossas crianças, o exemplo de boa conduta, a pureza e a fé pautada nas Sagradas Escrituras estão relegadas a um segundo plano, estão deixadas de lado, estão deixando para trás. Isso é um verdadeiro relativismo. Nunca vivemos numa sociedade tão relativista, numa sociedade em que o que é certo para mim não é certo para você, o que é certo para A não é certo para B. Isso é relativismo, né? Enquanto que a palavra de Deus, ela é absoluta, não existe relativismo na palavra de Deus. O que ela descreve, o que ela escreve, o que está escrito nas Sagradas Escrituras são regras de fé, são fundamentos absolutos, imutáveis. Mas estamos vivendo anos, momentos, tempos na história da humanidade em que os nossos maiores princípios têm sido afrontados. A gente vê isso diurnamente nas redes sociais, nas telas de TV, enfim, nas festas populares, nas manifestações públicas. Nós vemos Deus sendo afrontado, a palavra de Deus sendo jogada no chão, sendo zombada, como se ela pudesse ser desprezada, sem que o nosso Deus não visse tudo isso. Eu tenho um texto bíblico da Epístola aos Romanos, que talvez um pouco extenso, mas é necessário que nós leiamos nessa noite. Veja bem, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes, de répteis. Por isso, Deus, observe bem, irmãos, por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus próprios corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Observe bem o texto bíblico. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, é o relativismo, é a palavra do mundo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, o homem, do que o Criador, que é Deus, que é bendito eternamente. Amém. Observe bem como Deus vê tudo isso que está acontecendo, irmão, e depois nós vamos entender quais são os reais motivos, as reais razões de tudo isso que nós estamos passando. Porque Deus então os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não se arrependeram, não reconheceram, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Preste bem atenção: estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus,
abre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, fecha parênteses, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 32. Nós vemos claramente, irmãos, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, externando a revelação de Deus na sua vida para os romanos, nesse texto que lemos. Mas um texto que cai como uma luva nos dias em que estamos vivendo, perfeitamente com o que estamos vivendo, em que o ser humano perdeu a noção do que é santo, do que é profano, do que é justo, do que é injusto. A palavra de Deus foi relegada a um segundo e terceiro plano, está sendo injuriada, está sendo desprezada, jogada de lado, contestada, afrontada. E Deus, irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está calado, porém observando as malícias do homem, e ao tempo oportuno, irmãos, ao tempo certo, Deus há de intervir, como interviu em toda a história da humanidade. Nós percebemos no decorrer da Bíblia Sagrada que Deus interviu desde o Gênesis, desde a queda do homem. Deus interviu para trazer a salvação. Deus interviu no dilúvio, Deus interviu lá na Torre de Babel, Deus interviu na história de Abraão, Deus interviu na história de Isaac, Deus interviu na história de Jacó, Deus interviu na história de Josué, dos reis, dos profetas, na história das tribos de Judá, inclusive no texto que lemos, completando a intervenção de Deus, levando cativo então a tribo de Judá para a Babilônia. Deus interviu no Novo Testamento com os discípulos, com os apóstolos, e nesses tempos, nos dias em que vivemos, Deus também tem o seu momento de intervenção. Deus permite que as situações difíceis venham às nossas vidas, para que nós aprendamos disso, para que extraiamos do caos, lições poderosas para a nossa vida. Nesse texto, Deus deixa claro que o homem está corrompido e que rejeitando, negando a palavra de Deus, rejeitando aquilo que Deus quer de bênção para a vida deles, eles se tornaram então homens irreconciliáveis, homens sem misericórdia, pessoas que mudaram a sua própria natureza, Nós vimos recentemente nas mídias sociais, nós vimos no carnaval que passou nesse, no outro anterior, onde homens, desprovidos de qualquer temor de Deus, então expõem ali as suas apresentações, os seus personagens, depreciando a palavra de Deus, injuriando a palavra de Deus, zombando de Deus e da sua palavra. Mas o nosso Deus, embora seja Deus de misericórdia, Deus de amor, e eu acredito nisso, também é Deus de justiça e de juízo. No texto que vimos, nós observamos claramente o que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Então, como Deus interviu no Novo Testamento, Deus interviu no Antigo Testamento, no reino de Judá, Deus também interviu. O povo de Judá estava tomando uma linha que precisava ser corrigida. Fora advertida por mais de 20 anos pelos profetas, e eles não se arrependeram. Deus então permitiu que eles fossem levados, e aí Nabucodonosor, rei de Babilônia, vem, e então toma Judá e leva cativo para a Babilônia, e ficarem lá por 70 anos. O cativeiro veio sobre Judá. O povo de Deus agora estava isolado, olha só, sozinhos em terra estranha, veja bem, sozinho em terra estranha. O templo estava sendo destruído, separados agora estavam do seu povo. Existia lá também um distanciamento social, longe daqueles que eles conheciam, dos seus parentes, das suas casas, das suas famílias. No período de 70 anos de reflexão, 70 anos que eles tiveram que fazer um exame retrospectivo da sua vida e da sua história. Deus permitiu que o povo de Judá estivesse exilado, estivesse longe da sua terra natal, sofrendo o afastamento das suas famílias, longe das suas origens, sozinhos agora, em terra estranha, sem templo para participarem, separados do seu povo, lá, 70 anos refletindo a respeito dos seus atos, das suas atitudes, do desrespeito às leis de Deus, sem discernir o santo e o profano. Deus, irmãos, nosso Deus,
É um Deus que tudo vê. O texto diz que e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4 e versículo de número 13. Irmãos, Deus está com seus olhos, a Bíblia Sagrada diz que como chama de fogo, sobre todas as pessoas, sobre o justo e o injusto. Deus pode retardar muitas vezes a sua ação, pode retardar muitas vezes a ação do seu braço, porém ele nunca está omisso, ele nunca está escondido de tudo que está acontecendo. A ele tudo é revelado. O homem pode fazer tudo às escondidas, o homem pode fazer tudo sem ter o temor de Deus, mas Deus está vendo todas as coisas. Deus também é misericordioso, por isso e por essa razão, Deus deixa que as coisas aconteçam, que o tempo passe, para que as pessoas reflitam, e quando as pessoas não conseguem refletir, como foi o povo de Judá, como é a nação nos dias de hoje, o que Deus permite então? Deus permite o caos, Deus permite o exílio, Deus permite então o cativeiro, e nesse período de exílio, de cativeiro, as pessoas vão fazer um exame retrospectivo. Seria 70 anos de reflexão para Judá, para discernir o que era santo, o que era profano, para eles entenderem que o que eles estavam fazendo feria o caráter moral e santo de Deus. Às vezes, irmãos, nós somos provados e colocados à prova justamente para isso, irmão. Não porque somos condenados à morte por ele, não, mas para que tenhamos um momento de refletirmos em tudo que estamos fazendo, em tudo que estamos passando, de que forma estamos agindo. Quem sabe no nosso dia a dia, no levantar pela manhã até o final da tarde, início da noite, quando retornamos da nossa labuta, do nosso trabalho, não temos tempo para refletir na palavra de Deus. Então Deus muitas vezes nos prepara um exílio, nos prepara um tempo para isso. Nos últimos dias, irmão, isso tem se repetido. Nos dias em que nós estamos vivendo, isso se repete. Essa pandemia do reino de Judá, este isolamento, este afastamento, este cativeiro, este exílio que aconteceu com Judá, nos mostra hoje, para nós, o que está acontecendo na humanidade, o que nos mostra claramente o propósito de Deus. Deus tem um propósito com tudo isso. Deus está trabalhando na humanidade, Deus está moldando os sentimentos, Deus está moldando a fé, Deus está moldando o ser humano, Deus está trabalhando, aleluia, em prol do seu reino, na vida dos seus filhos, está trabalhando. Talvez muitos venham questionar e dizer, mas Deus, por que isso está acontecendo? É o trabalhar de Deus, é a mão de Deus, é Deus fazendo justiça sim, mas regada com misericórdia, porque se não fosse com misericórdia, muito mais pessoas já haveriam morrido. Deus está aplicando o seu juízo, a sua justiça regada de misericórdia, mas há necessidade dele intervir, há necessidade dele intervir. Eu vi uma frase esses dias, que me chamou muita atenção, que diz assim: e o papai do céu chamou todo mundo para o cantinho do pensamento. Você sabe o cantinho do pensamento? Você que tem filhos, e filhos pequenos, você já deve ter passado por isso, você que é mais jovem, talvez quando criança, sua mamãe fez isso, seu papai fez isso, se não você mesmo já fez com algum dos seus filhos, Quando ele faz uma coisa errada, precisa refletir no que ele fez. Quando ele desobedece, para refletir no que ele fez, você coloca ele no cantinho do pensamento. Naquele cantinho ele vai refletir, ele vai pensar, ele só vai sair dali quando ele tiver refletido, quando o papai achar que está na hora dele sair. E Deus nos chamou, irmão, para o cantinho do pensamento. Deus nos colocou nessa situação para refletirmos a respeito dos nossos erros, das nossas mazelas, das nossas fraquezas, das nossas omissões e, por que não dizer, dos nossos pecados. Deus permitiu ajudar que isso acontecesse, para que eles entendessem a necessidade que tinham de buscar a Deus, de aproximar-se de Deus, lá no cativeiro. E é lá no cativeiro, irmão. É lá no cativeiro exilados que percebemos o que realmente tem valor. Foi no cativeiro que Judá percebeu o que realmente deveria valorizar. É no cativeiro, irmão, em meio aos exilados, quando estamos afastados, distanciados da sociedade, quando estamos dentro desse regime, como o nosso regime de quarentena, nós percebemos
o que realmente tem valor. A família, a solidariedade, o abrir das mãos, né, para o pobre, os princípios morais que nós deixamos passar na maioria das vezes, a falta do templo, a falta da igreja, né? É no exílio que se reflete isso. É lá, e quando estamos em cativeiro, é que refletimos a liberdade de culto, né, que nós até então tínhamos e hoje está quase sendo tolhida também, está quase sendo cortada, quase sendo arrancada. É no cativeiro, irmãos, é no exílio, tá, que nós vemos quem são os amigos, a falta que sentimos deles, dos nossos irmãos, né, sem poder estar próximos. É no exílio que nós lembramos dos nossos pais, dos nossos avós, que hoje estão distanciados de nós e não podemos chegar próximos dele. É no exílio, no cativeiro, que nós sentimos a falta de um abraço, a falta de um beijo, a falta da comunhão com os nossos irmãos. É no exílio. É na saída, é entregue no cativeiro, afastado de tudo, é que percebemos então os princípios da palavra de Deus. Para ajudar, aquilo foi necessário. Para ajudar, era o trabalhar de Deus. Para ajudar, eram as mãos de Deus, trabalhando o coração daquele povo arredio, povo rebelde, povo que estava se voltando para a idolatria, afastando-se da presença de Deus. E Deus então os permitiu ao cativeiro. Como disse anteriormente, Papai do Céu chamou todo mundo para o cantinho do pensamento. É momento de nós refletirmos a respeito de tudo isso que está passando, e não extrairmos de tudo isso apenas de sabores. Não. Extrairmos de tudo que está acontecendo grandes aprendizados, nos fortalecermos para um retorno muito mais triunfante, nos fortalecermos como tudo isso passar, porque vai passar, porque tudo isso vai passar, e nós vamos poder voltar à comunhão na igreja, como está escrito em Atos dos Apóstolos, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 46. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você que está me ouvindo e para você que está assistindo, que não pense que Deus permitiu tudo isso apenas para corrigir alguns. Não. Deus está permitindo tudo isso para falar com você, para falar ao seu coração, para que você reflita no que você fez até agora, para que você reflita no que você poderá fazer daqui para frente, e que todo esse caos, tudo isso que está acontecendo, todo esse exílio, todo esse cativeiro, seja para extrair uma lição de aprendizado, para você dar a volta por cima, para você voltar à casa do Senhor, para você voltar a servir a Deus, ou se já serve a Deus, para ser melhor, para fazer com mais carinho, para fazer com mais alegria, para fazer com mais vontade, para não se omitir nos momentos em que Deus o chama. O cativeiro nos ensina isso, o exílio nos ensina isso. Muitas vezes não entendemos, quem estava lá na Babilônia talvez não entendesse. O profeta Ezequiel, que por lá passava e profetizava a eles, talvez eles não entendiam. Do texto em que lemos, percebemos claramente no Salmo de número 137, eles estavam lá, cabisbaixos, e alguém dizia para ele: canta-nos um cântico de Sião, canta-nos um cântico lá da tua igreja, canta-nos um cântico lá das reuniões do teu templo, lá onde vocês estavam, canta-nos um cântico. E eles diziam: como nós podemos cantar se estamos em terras estranhas? Ei, Deus está permitindo muita gente ficar em terra estranha, muita gente ficar exilado, longe, para sentir a falta, muita gente pendurando as suas harpas no salgueiro, esperando o momento certo para tocarem novamente. Estão tristes, estão cabisbaixos, estão sem força, sem vontade para retornar. Como poderemos nós cantar um cântico ao Senhor em terra estranha? Como poderemos? Mas toda história, meus amigos, toda história tem sempre dois lados. Toda história tem sempre duas vertentes, né? Toda história tem sempre dois lados. E Deus, irmãos, continua no controle de tudo. Às vezes a gente pensa que Deus perdeu as rédeas. Não, Deus nunca perdeu as rédeas. Deus sempre esteve com as rédeas nas suas mãos. Às vezes Ele solta um pouquinho as rédeas e deixa andarmos do jeito que queremos, como aconteceu com Judá, como acontece conosco agora. Deus solta as rédeas e deixa nós andarmos segundo a nossa vontade, mas depois Ele dá uma puxadinha nas rédeas. As rédeas, embora frouxas às vezes, estão sempre
nas mãos de Deus. Deus continua no controle de tudo. Observe bem, que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Profeta Isaías capítulo 44, versículo de número 28. Deus está no controle de tudo. Deus já deixou com o profeta Isaías a profecia dizendo, vocês irão ao cativeiro, você vai passar por esse exílio, você vai ficar num período de pensamento, de reflexão, atônito com tudo que está acontecendo. Mas a minha promessa, diz o Senhor, é de restaurar. A minha promessa, diz o Senhor, é de trazer de volta a Jerusalém. A minha promessa, diz o Senhor, é de restaurar novamente o templo e restaurar a história do povo de Judá. Isso serve para nós. Nós estamos passando por todo esse processo de exílio, por todo esse processo de provação. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor, olha só, irmão, o texto do retorno do cativeiro, Deus, irmão, vai restaurar. Olha só o texto do outro salmo, o salmo de número 126. Agora não mais o salmo de número 137, que é o da angústia, que é o da tristeza, que é o de sabor em meio ao cativeiro, em meio ao exílio. Não. Agora é um cântico de alegria. Veja bem, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, verso 1 até o verso de número 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram assim, foi o Senhor que trouxe. Eles não saíram do cativeiro sozinhos. Não, a Bíblia Sagrada diz que foi o Senhor que os trouxe. O Senhor os levou para lá, mas o Senhor também os trouxe de volta. O Senhor nos permitiu passarmos por todo este caos, e não venham me dizer, nem chamar desculpas, porque o caos é provocado por causa de nós mesmos. Porque nos afastamos de Deus, porque muitas vezes ignoramos a palavra de Deus, nos afastamos da sua vontade, nos afastamos da sua direção, e Deus então precisa chamar o povo para o cantinho do pensamento. Deus fez com Judá, está permitido que aconteça conosco, mas também da mesma forma, o texto diz que eu faço a ferida, mas eu também a saro. É o Senhor que faz, é o Senhor que leva, mas é o Senhor que tira e traz de volta. Então veja bem, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez, o Senhor fez com o povo de Judá. O Senhor fez muitas vezes com a nação de Israel. O Senhor fez muitas vezes no Novo Testamento, com os discípulos, com os apóstolos, com a igreja do Novo Testamento. E o Senhor também fará conosco, assim como tem feito. Nos trará ainda no momento de sairmos do cativeiro, e cheios de alegria, então cantaremos um cântico de vitória, um cântico de alegria, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Deus vai usar, assim como no cativeiro de Judá, Deus vai usar um Ciro, porque Deus usou um Ciro para trazer o povo da Babilônia para a restauração em Jerusalém. E Deus vai usar um Ciro nesta nação para trazer de volta os que sonham. E aí a nossa boca então se encherá de alegria, e nós cantaremos louvores ao Senhor, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Entenda, meu irmão, mesmo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, mesmo que Ele tenha permitido entrarmos no cativeiro, de sermos levados para o exílio,
Deus não nos abandonou. Deus continua no controle de todas as coisas, e assim como Ele restaurou Judá, Ele vai restaurar essa nação. Assim como Ele restaurou Judá, Ele vai restaurar não somente o Brasil, mas a todas as nações que a Ele temerem serão restauradas por Ele. Deus permitiu o exílio, Deus permitiu o cativeiro por causa das nossas fraquezas e dos nossos pecados, mas Ele é bondoso e misericordioso para nos alcançar e restaurar a nossa vida e a nossa nação. Creia nisso, irmão. Creia nessa palavra. Essa palavra foi ao teu coração e ao meu coração, Deus falando comigo e falando com você. Então, entenda que Deus continua, embora muitos pensem que não, Deus continua com o controle de toda a situação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu gostaria de ainda orar por você. Orar. Embora nós tenhamos muitos outros pedidos de oração, mas eu quero orar em primeiro lugar por você que nos assistiu, por você que nos ouviu, por você que refletiu na palavra ministrada hoje, para que você entenda, irmão, que Deus continua amando, que Deus continua cuidando, que Deus continua no controle de todas as coisas. Feche seus olhos em onde mesmo você está. Quem sabe coloca a mão no seu coração. Apresente, quem sabe, o seu familiar, um parente, alguém próximo, alguém distante, eu não sei. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de distanciamento social, e nós não podemos estar próximos para abraçar, não podemos estar próximos para confortar, mas temos em mãos a ferramenta da oração, e essa alcança aonde quer que seja. Então vamos orar a Deus. Oramos, querido Deus e Pai, a nossa oração, Senhor, é de gratidão a Ti, porque embora muitas vezes em meio ao caos nós não entendamos o Teu trabalhar, mas nessa noite, Senhor, eu acredito, eu creio que pela Tua palavra revelada entendemos que o Senhor sim está provocando o caos, mas no meio do caos tem o controle das rédeas em Suas mãos, e depois de tudo isso passar, nós vamos extrair aprendizado, Senhor. Nós seremos melhores, nós seremos mais crentes, nós seremos mais servos, nós seremos bons pais, boas mães, seremos bons discípulos. Meu Deus, eu oro agora pela vida daquele que está do outro lado, daquele que me ouve, daquele que me vê. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a circunstância, a situação, se o problema hoje já é uma questão financeira, se é uma questão de saúde, se o problema é emocional. Não, Pai, não deixa que nada o aflinja. Alegra o coração, Senhor, que no coração dele, na mente dele, entre o salmo que nós lemos aqui agora, o Salmo 126, e ele possa encher os lábios de uma canção de alegria, e venha a restauração sobre a vida dele, porque nós cremos, Senhor, nós cremos que a restauração virá. Nós cremos, Senhor, que um cântico novo ainda sairá dos nossos lábios, e o Teu nome, Senhor, apenas o Teu nome há de ser glorificado em todas as nações. Em nome de Jesus, eu acredito, em nome de Jesus te agradeço. Amém.